Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que se deu no dia 28 de maio, que trata do chamado comum acordo para efeito de dissídio coletivo. Inicialmente, eu peço para que você se inscreva no nosso canal, pois tão logo publique qualquer vídeo, você será notificado. Se você gostar dos nossos vídeos, peço para que dê um like, peço para que compartilhe, pois assim estará multiplicando essas informações voltadas a direito do trabalho, direito previdenciário e norma de saúde e segurança do trabalhador. No vídeo de hoje nós vamos abordar essa decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, ocorrida no último dia 28 de maio, que enfrentou um tema chamado de comum acordo. O que vem a ser comum acordo? Veja, na Constituição de 88 se estabeleceu que os sindicatos profissionais e de empregadores, eles tentavam a negociação coletiva para efeito do acordo coletivo de trabalho, para efeito da convenção coletiva de trabalho, e quando não houvesse um entendimento na mesa, quando essa negociação não se chegasse a um termo, a um acordo, qualquer das partes, ou o sindicato dos trabalhadores, ou o sindicato dos empregadores, ou algumas empresas poderiam buscar a intervenção do Poder Judiciário através de uma ação coletiva chamada de dissídio coletivo econômico. Essa ação se chama dissídio coletivo econômico. Então, qualquer das partes poderia assim fazer. Distribuída essa ação, o tribunal chama para uma conciliação e tenta um acordo. Quando não é possível um acordo, vai para o plenário do tribunal e o tribunal decide, decide e estabelece o que nós chamamos de sentença normativa, voltada a pacificar aquela categoria profissional e econômica. Contudo, em 2004, em dezembro de 2004, foi aprovada a Emenda Constitucional 45. A Emenda Constitucional 45, conhecida como reforma do Judiciário, ela alterou o artigo 114 da Constituição, no parágrafo 2º, dizendo que para propor ação de dissídio coletivo é necessário comum acordo entre as duas partes, ou seja, o sindicato dos empregados e o sindicato dos empregadores deveriam, depois de uma negociação frustrada, combinarem, ou seja, pactuarem, que deveria submeter essa demanda ao judiciário. Contudo, na prática, isso tem sido, de uma certa forma, um retrocesso, porque normalmente as partes nunca concordam em submeter essa demanda ao Poder Judiciário. Ou seja, quando na mesa não é possível a negociação, as partes nunca concordam, as duas, em submeter ao Judiciário. A partir disso, muitas entidades de trabalhadores buscaram diretamente o TRT do seu estado, ou seja, o Tribunal Regional do Trabalho. E em muitos estados o TRT entendeu e recebeu o dissídio coletivo. Contudo, quando chegava no TST em Brasília, o TST acabava extinguindo esses processos. E a partir daí, algumas confederações de trabalhadores ingressaram no Supremo Tribunal Federal com pelo menos 5 ADINs. O que é ADINs? Ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, questionando a legalidade, questionando a constitucionalidade da Emenda 45 no que se refere ao famoso comum acordo. Em alguns processos, essa emenda de 2004, então o Supremo estava todos esses anos sem ter uma decisão definitiva sobre a constitucionalidade ou não da alteração do artigo 114. E em tantos processos, em alguns processos que eu atuei, eu sempre sustentei que era inconstitucional, tendo em vista que o comum acordo ele viola o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que o artigo 5º, inciso 35 diz que a jurisdição é inafastável. Ora, o artigo 5º é o que nós chamamos de cláusula pétrea, então não poderá ser alterado através de emenda à Constituição. E veja o que tem ocorrido na prática. Quando um dos sindicatos, ou seja dos empregados, na prática, muito mais dos empregados, quando entra com algum dissídio coletivo, a outra parte diz na justiça que não concorda e esse processo é extinto. Logo, a parte que ingressou com a ação fica sem jurisdição, ou seja, aquela lide, aquele conflito não é decidido pela Justiça do Trabalho. Esse era um dos fundamentos que nós sustentamos em muitos momentos bem sucedido perante os TRTs. Contudo, no TST acabava sendo modificado. E o Supremo que tem a palavra final. No nosso sistema, a última palavra é da Suprema Corte. E agora, no dia 28 de maio,
o Supremo, numa votação de 6-4, entendeu que é constitucional a alteração feita no artigo 114 da Constituição, ou seja, para se propor uma ação de dissídio coletivo, seja o sindicato dos empregados ou o sindicato dos empregadores, é necessário que tenha um consenso, que tenha um acordo entre as duas representações para submeter isso ao Poder Judiciário. Isso, a meu ver, tem que ser cumprido por ser decisão do Supremo Tribunal Federal. De qualquer forma, penso eu que para aquelas categorias que nós chamamos de categorias diferenciadas, que são aquelas de trabalhadores que, por exemplo, citando como exemplo, o motorista que trabalha no material de construção, o motorista que trabalha em uma metalúrgica, ou seja, a categoria preponderante é os metalúrgicos. A categoria diferenciada, que seria os motoristas, se a empresa tem quiçá 500 empregados, vai ter 10 motoristas no máximo. Eles são o que nós chamamos de categoria diferenciada. Eles se socorriam, na maioria das vezes, do Poder Judiciário através de uma sentença normativa, através de um dissídio coletivo. Agora não vai ser mais possível, salvo se o sindicato da categoria patronal, que normalmente não concorda, anuir com essa ação, sob pena de o processo ser extinto. Então, o Supremo, de qualquer forma, o Supremo dá a última palavra dizendo que é constitucional. Então, a partir do dia 28 de maio, todo dissídio coletivo de natureza econômica obrigatoriamente tem que ter a anuência dos dois sindicatos, ou do sindicato dos trabalhadores e de uma ou mais empresas do segmento, sob pena de extinção. Se inscreva no canal. Essa semana ainda traremos um outro vídeo tratando de um assunto novo e inédito para o nosso canal. Um forte abraço.